Olá, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live do Histórias com Carlitos. Hoje um tema bem legal. Ana Paula, bem-vinda. Que legal. Érica, Karim, sejam bem-vindos, bem-vindas. Professores narradores é o nosso tema de hoje. Uma conversa super bacana, importante, com a minha querida Maíra Weber, que daqui a pouco está aqui, vou chamar ela para nossa conversa. Como é que tá o som aí? Tá chegando bem? Tá tudo ok? Me dá um sinalzinho, por favor, de se tá chegando, se o som tá legal aí. Queria convidar vocês também a estarem visitando o canal Histórias com Carlitos. Há muitas lives que estão lá, vocês podem acompanhar. Boa noite. Vocês podem acompanhar um monte de conversa super importante. Eu digo que esse é o momento de estar compartilhando os amigos e os pensares, esse prazer da partilha. Luiz, bem-vindo, meu querido. Que bom ter você aqui. Eu vou só esperar a Maíra entrar e já vou chamá-la. Aproveita esse tempinho e você pode estar compartilhando a live de hoje com esse aviãozinho que está aqui embaixo. Pensa numa pessoa que possa gostar de ouvir a nossa conversa hoje, um professor, uma professora, e manda esse aviãozinho, faz esse convite lá para estar junto com a gente aqui, compartilhando esses pensares e essas ideias. Meu amigo Estilingue entrou, olha lá, nossa convidada já está. Maíra, autora deste livro aqui, ó, Estou Perdendo Meu Corpo, da editora Parabolé, que é um livro que eu amo, que nós vamos falar um pouquinho dele também. E aqui atrás tem algo que eu acho incrível, que é: o corpo muda, a natureza muda e a vida continua. E nós estamos aqui dando sequência a esse ato incrível, que é o estar vivo. Deixa eu convidar aqui. Opa, não, aqui. Então, como é que eu posso convidar? Olá, Adriana, bem-vinda. Fazer uma transmissão ao vivo. É isso? Será? Vamos ver, estamos aguardando. Curitiba está chovendo. Maíra, bem-vinda. Oi, tudo bom, Noite. Carlos? Boa noite, Tudo Carlos. ótimo. Tudo bem? Boa noite, pessoal, todo mundo que está aí. Já vi que tem gente que eu conheço, tem aluno meu, aluna Opa! minha, professora e amiga, amigo. Então, estou bem feliz de estar aqui. E todas as pessoas que eu não conheço também, boa noite, um beijo para todo mundo. Que maravilha. Estou vendo uma turma bem bacana. A Lu acabou de entrar agora também, uma amiga minha. E a conversa hoje vai render. Olha que coisa boa. Nesse momento, trazer a ideia do professor contador de histórias, o professor narrador, é um tema que eu acredito ser muito importante para a gente que partilha da palavra, do narrar e do ato da educação, né? Você, Maíra, que é doutorada, professora, atriz, autora, enfim, tem um currículo maravilhoso. Para mim, sempre a eterna Alice, através do espelho, né, como eu tinha falado, adoro. Olha, a Maureen acabou de entrar também, Maureen Miranda, falando na Alice através do espelho. E eu queria que você falasse um pouquinho, Maíra, sobre esse seu olhar, um pouquinho da sua trajetória e esse seu olhar para o professor narrador. Você fez o doutorado com base no professor contador de histórias. Que você compartilhasse um pouquinho para a gente essa sua ideia, esse seu caminho e por que chegar nessa defesa de doutorado, o professor contador de histórias. Então, de novo, boa noite. Adoro o seu canal, Carlitos. Acho que você está aproveitando essa época tão difícil
que nós estamos vivendo, todos nós estamos fazendo parte viva da história, vivendo essa pandemia e nos reinventando, tentando trabalhar, tentando fazer arte, tentando educar. Nós, professores, também estamos nos reinventando, tentando transmitir o conhecimento. Obrigada por essa oportunidade e parabéns pela tua iniciativa de entrevistar tantas pessoas que agregam nesse momento. Bom, a minha trajetória é bem diferente. A primeira formação que eu tenho é formação como atriz de teatro. Eu estudei artes cênicas e fui atriz de teatro, somente fiz isso como trabalho durante muitos anos. Só lá pelos quase 30 anos, quando eu tinha 28, e que eu resolvi fazer jornalismo, outra graduação, porque eu queria ter mais estabilidade. Viver de arte no Brasil é para guerreiros fortes. É muito difícil, porque é uma profissão linda, maravilhosa, essencial para a humanidade, mas que não é homogênea. Ela muda. Tem horas que você tem trabalhos riquíssimos, tem horas que você está buscando trabalhos. Então, você vive uma instabilidade muito grande sendo artista no Brasil. Então, quem consegue viver de arte, eu bato muitas palmas, porque é difícil. Então, fui buscar no jornalismo outra habilidade que eu tinha, que é a habilidade da escrita. Sempre gostei muito de escrever, a habilidade da oralidade, né? Por causa do teatro, a gente aprende muito a falar para públicos, a organizar o pensamento oral. Então, fui fazer jornalismo. Mas, como jornalista, eu nunca trabalhei em jornal, nunca trabalhei com a notícia factual. Nunca gostei, sempre quis trabalhar com arte, com cultura. Mas me apareceu, ao final da graduação em jornalismo, uma oportunidade, uma coincidência dos céus, que foi trabalhar com educação. Então, assim que eu terminei o jornalismo, eu já fui para a área da educação, construindo materiais didáticos de diferentes maneiras, seja para mídia, seja impressos, seja em forma de entrevista de grandes especialistas na área da educação. E aí comecei e me apaixonei por essa área, porque a gente é acostumado a ser aluno, mas quando a gente começa a perceber que a gente pode contribuir de fato, sem ser piegas, mas contribuir de fato por uma melhoria na educação, seja fazendo um material didático que vai ser multiplicado aí para o Brasil inteiro, seja numa sala de aula. Eu me apaixonei pela educação, senti muita necessidade de estudar essa área e aí fiz minha pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado na área de educação. Claro, já me apaixonando pela oportunidade de me tornar uma professora. E aí tive a chance de dar aula em pós-graduação, tive a chance de ser formadora de professores no Brasil inteiro. Fui em muitas escolas públicas, ouvi muitos professores que estão lá no chão, na ponta, trabalhando com todas as dificuldades, as mais diferentes possíveis no Brasil inteiro. E aí me formei como doutora em educação. Mas, claro, o meu doutorado não podia deixar de acolher uma área que eu admiro muito, que é a área da arte. Então, a minha tese se chama Professores Contadores de Histórias. Yes! Que é bem a tua área, né, Carlos? Você é eu sou apaixonado. Foi uma grande honra poder participar do vídeo, que depois eu vou deixar disponível lá no YouTube, e também presenteado em estar presente com a professora doutora Marta, que também estava presente, né? Sim, Oi? Marta Moraes da Costa. Isso, exatamente. E é maravilhoso. E depois, só deixa eu dizer aqui que a Lica entrou e mandou um beijo pra gente. E a Mauri disse que viver de arte no Brasil é para loucos. É uma loucura. Isso da escrita, Maíra, é importante também, porque, claro que dentro da educação você tem coisas muito específicas e muito importantes. Mas quando você tem um autor do material didático ou do material literário, né, que conhece o outro lado também, o lado artístico, essa autoria, essa escrita, ela tem uma diferença. Ou eu estou enganado? Como é que...
Não, não, você está super certo. Quando a gente fala de arte, o que é arte, Carlos? A arte é tão difícil de definir, esse termo tão subjetivo, vários Uhum. autores já definiram esse tema. Mas para mim, depois de tanto ler, para mim a arte é aquilo que te transforma, é aquilo que te arrepia, é aquilo que te tira o chão, é aquilo que te desacomoda. A arte arrepia, a arte te faz rir, gargalhar, a arte te faz chorar. Então a Uhum. arte fala do quê? Daquilo que é semelhante a nós. A arte fala da vida. A gente, a gente ri de alguma coisa porque a gente se identifica com algum personagem, com alguma Sim. história. A gente chora por alguma coisa porque a gente se compadece ou a gente se vê naquela história. Então a arte é a vida. A gente faz arte porque a gente gosta de falar Uhum. sobre a vida, né? De momentos agudos da vida, eu diria, né? Por isso são especiais. E aí E, e a nem arte sempre dentro de nós, carinhosamente, né? A arte, às vezes, ela te aperta também, né? Para te tirar daquele lógico, lugar de estabilidade, para te tirar de um lugar comum, né? lógico, a arte nem sempre é bela. A arte te faz pensar, a arte te leva ao Uhum. pensamento crítico. Né? O quadro Grito não traz nenhum conforto. Né? A arte Sim. te desestrutura de um jeito Uhum. que te transforma e te eleva para outro lugar. A gente Uhum. está aqui nesse mundo para se transformar, para evoluir, para se questionar. Né? A gente não pode se acomodar Sim. no que a gente é. A gente tem que buscar outras melhorias, não só para nós, mas para o mundo Uhum. coletivo. Então, o aprendizado da arte me ajudou demais na escrita. Na escrita do que eu já escrevi como arte, que é a literatura, e na Uhum. escrita da minha tese de doutorado, que foi professores contadores de história. Porque eu trouxe essa visão do professor contador de história para a sala de aula, defendendo, sim, o papel da arte. Porque o Uhum. que é contar história? Contar a história é você compartilhar ao vivo com o público, que são alunos, são pessoas ali prontas ao aprendizado, é Uhum. compartilhar com eles uma história. A gente conta história o dia inteiro, em todos os momentos do nosso dia, né? Contação de história já é presente, né? Uma peça de teatro é uma história, uma fábula é uma história, uma notícia de jornal é uma história, uma Uhum. letra de música é uma história. Né? E quando a gente faz, a gente traz essa possibilidade oral, de ao vivo, se expressar vocalmente e gestualmente, trocando olhares, energia e uma história com o aluno, a gente traz para o aluno um nível de troca, de vínculo, de afeto, no sentido de afetar, e de Uhum. encantamento, que a minha defesa é que o aluno encantado, transformado, colocado, elevado ao pensamento crítico, ele está apto a aprender qualquer conteúdo de qualquer disciplina. Uhum. Então, um professor de matemática pode ser um grande contador de história e vai se beneficiar disso. Um professor de ciências também, um professor Uhum. de história também. Da língua portuguesa nem se fala. E a Sim. contação de história se beneficia da arte. Dentro da escola, se beneficia de algo que está presente no universo escolar, que é a literatura. Né? Uhum. Mais de 50% de escolas do Brasil têm bibliotecas. As que não têm bibliotecas, ao menos recebem os livros que são avaliados, muito bem avaliados pelo Ministério da Educação. Uhum. A gente teve um programa belíssimo que foi o Plano Nacional da Biblioteca na Escola, que vingou até 2015, mas Uhum. atualmente a gente tem o PNLD Literário, que é o Plano Nacional do Livro Didático de Uhum. Literatura na escola. E Deixa, aí deixa. essas escolas públicas recebem um grande acervo de muita qualidade Uhum. e o professor tem à sua disponibilidade a literatura, arte, ou seja, arte de Uhum. muita qualidade, porque existe livros de literatura que é bem ruim, que não é arte, mas o Que professor são, tem à que são disposição danados da gente. arte. Há alguns livros que são danados da gente conseguir defender, né? É, De defendê-los. O Luiz está dizendo aqui que abrir porta com afeto é a melhor forma de vincular para aprender e ensinar. É, eu queria aproveitar e puxar aqui aonde que
pensando a narrativa, o contador de histórias, aonde que a pedagogia chega? Porque o artista, o contador de histórias, o contador tradicional, o contador de aldeia, enfim, ou o ator que é contador, ou até mesmo aquele contador que vai em escola contar as suas histórias. Qual é o momento que temos essa fusão com a pedagogia? A história, ela sempre traz algo, ela sempre traz alguma coisa que nos faz pensar e educa. Mas se a gente, quando pensa pedagogia, nós já estamos pensando numa estrutura um pouco mais ampla. Qual é o momento que a pedagogia ela encontra a contação de histórias e se transforma para esse professor contador? Não sei se fui claro na minha pergunta, mas seria isso. Foi muito claro. Foi muito claro. E eu defendo essa união. Eu defendo essa união da Uhum. arte, da contação de histórias, ser inserida no viés pedagógico. Isso não desmerece de forma nenhuma a obra literária. Uhum. Eu acho que qualquer pessoa pode ser um contador de histórias. O que existe muitas vezes é a vergonha, é o medo de se expor ao ridículo, Uhum. a autocrítica muito forte, é o medo de não ter uma voz adequada ou bonita, ou o corpo, de certa forma, padronizada, ou de acordo com o que a pessoa gostaria de ter. Mas no momento em que o docente, que o professor, ultrapassa essa barreira da vergonha e do medo e enxerga o potencial da contação de história em sala de aula, isso ganha diversas oportunidades de aprendizagem para o aluno. Bom, a contação de história vai beber no universo do teatro, sim, porque a contação de história é uma apresentação ao vivo em que o contador empresta sua voz e seus gestos e dramatiza, ou seja, coloca em ação uma história, né? Que eu defendo que seja um livro de literatura infantil, juvenil ou até adulto. Então, claro que o professor que deseja ser um contador de história vai precisar de estudo, de autoconhecimento, conhecer as tonalidades da sua voz, saber fazer uma voz de um personagem, saber fazer uma voz de um personagem, saber falar rápido, saber falar mais devagar, saber dar pausas, né, na leitura ou na memorização de um texto. Vai ter que saber gesticular de maneira a acrescentar um gestual interessante para determinada parte de um texto. Então, é importante se autoconhecer, o seu corpo, os seus movimentos, os seus gestos, sua voz, e treinar, né? Eu defendo que tem autores que acham que contação de histórias são só narrações memorizadas. Eu acho e eu defendo que a contação de história pode ser, sim, uma leitura de um belo livro de literatura infantil, ainda mais os livros que são ilustrados e que os alunos podem ler a linguagem não verbal, que são as imagens, que são as Você acha que nós dividimos muito a leitura em voz alta, a dramatização, a contação oral, com objetos, com figurinos, sem figurino? Porque o mundo, dentro da pedagogia, é muito grande, né? Você pensar... eu quero chegar depois nesse assunto também, mas eu vou contar vestida de bruxa, eu vou contar vestida de princesa, eu vou contar com um livro na mão, eu vou mostrar a imagem, é uma leitura em voz alta, é uma contação de histórias, como é que o professor, dentro do seu olhar, ele vai se orientando para esse tempo, se ele existe, né? O tempo da contação de história, o tempo da leitura com o livro, o tempo da manipulação do livro, o tempo da dramatização. Como a gente coloca isso? Existe a regra é muito complicado, mas qual seria uma orientação dentro desse lugar? Olha, eu acho que eu respeito muito os contadores de história profissionais e que não necessariamente estão dentro da escola fazendo isso, mas estão fazendo em vários lugares, e na arte, e no teatro, e os, né,
os griots, os contadores de história Sim. clássicos. Eu defendo muito e tenho maior respeito. E sei que há vários teóricos que definem, sim, essas separações. Isso é contação, isso não é contação. Não pode estar maquiado ou pode estar maquiado. Mas, assim, se a gente quiser levar essa metodologia para dentro da sala de aula, a gente não pode impor muitas regras. A gente não pode. A gente tem que propiciar, a gente tem que estimular o professor a ser um professor leitor. Ele tem que se formar como leitor, para formar leitores críticos. E ele tem que estudar para ser um contador de história. Ele tem que estudar o próprio corpo, o próprio gesto, as tonalidades da voz, o exercício vocal e estudar o texto, né? Um dos meus livros preferidos de literatura infantil, esse aqui, por exemplo, Maravilhoso! se chama Guilherme Augusto Araújo Fernandes. É um livro que fala sobre Alzheimer, mas o Carlos falou que nem sempre a arte é linda. Sim. É de um jeito muito poético e lúdico esse livro. Para crianças, veja só, fala sobre... É da Brink Book, não é? Se eu não me engano. É da Brink Book. Isso. Acho que é o meu preferido, um dos, talvez. Ilustração linda, tema lindo. Então, veja, o professor que vai contar uma história dessa, e eu já contei para os meus alunos, crianças, que eu já tive uma turma de alunos para a contação de história de 2 a 6 anos. O professor que vai contar uma história dessa não precisa necessariamente se maquiar ou incorporar um personagem ou fazer vozes. Ele precisa narrar. Ele precisa narrar com expressão. Ele precisa criar um vínculo de olhar público e plateia. E ele precisa dramatizar essa história. E não desmerecer a história escrita, literária, que tem 2 autores, que é o autor do texto verbal e o autor do texto não verbal, ou seja, o ilustrador, mostrando as ilustrações. Então, eu não acho que a gente tem que categorizar, impor barreiras. Acho que o professor tem que experimentar. A contação de história em sala de aula é uma experimentação. E depois que o professor contar, por que não as crianças virarem os contadores de histórias? Eu sempre trabalhei com isso, né? A gente tem que dar lugar para esse espaço cênico, esse espaço de palco, de expressão na sala de aula, também para as crianças. O que eu costumava fazer como professora, quando eu trabalhava com as crianças, era usar um adereço, um chapéu super colorido, que era o meu adereço de contadora de história. Então, quando eu ia começar uma contação de história, eu colocava o adereço, cantava uma música que a gente criou colaborativamente, e as crianças de 2 a 6 anos já entendiam que naquele momento eles tinham que sentar confortavelmente e ficar com o ouvido muito atento, porque eles iam ouvir, entrar num universo de uma história e conhecer uma história que ia sensibilizar eles. Você abre um outro universo, né? Sim, e esse contexto de você trazer a leitura literária e a narração para a sala de aula, continuando a falar sobre as potencialidades pedagógicas da contação de histórias, as possibilidades que você tem de fazer atividades depois de contar uma história, atividades de estímulo à arte, mas depois estímulo à abertura para outros conhecimentos, né? Quantas atividades você pode fazer depois de uma contação de história? As crianças estão sensibilizadas e abertas ao conhecimento, vinculadas ao professor, então elas podem dramatizar aquela história, elas podem criar uma letra de música, criar um texto colaborativo, fazer uma pintura daqueles personagens. E, por exemplo, você está trabalhando Monteiro Lobato, você é o professor de ciências, você depois vai para o pátio e apresenta o universo da água ou da fotossíntese ou o assunto que você estiver tratando. E as crianças vão estar deliciadas. Você pode fazer tudo isso e também pode não fazer nada, né? Porque a história pela história já está, né? Lógico. Quando você... A história já trouxe tudo, né? Já trouxe possibilidade. Quando você fala eu uso um chapéu colorido, eu vou utilizar o meu corpo, claro, a minha voz. Vamos colocar aqui uma questão que não é simplesmente utilizar um chapéu colorido. Você pensou nesse chapéu. Por algum motivo, você chegou nesse chapéu colorido como sendo um objeto para abrir essa porta do mágico, do encantamento,
né? Eu levanto essa questão porque eu lembro que nas minhas aulas, eu tive um bom tempo trabalhando com as professoras, e chega um momento que você precisa do objeto, né? Você precisa da sombrinha que vai abrir para contar uma história, a saia que conta a história, o grande livro, o bule que vem trazendo a história. Como você chega nesses objetos? Como você chega no meu objeto pessoal, enquanto narrador? Vai ser um chapéu, vai ser um laço, vai ser um óculos, vai ser uma saia, enfim. E no objeto mágico da história. Esse objeto que eu vou trazer para estar ilustrando a minha narrativa, quase como uma cenografia, às vezes, uma pequena cenografia, se a gente for pensar no teatro, né? Isso é um trabalho para o narrador e para o professor, né? Pensar o que ele vai tirar dessa literatura para dar vida física. Eu acho que a questão do objeto está dentro dessa questão, além de você criar um momento, arrumar um artifício para que as crianças entendam o que vai acontecer. O chapéu, a saia, o adereço, funciona também como a delimitação do palco, do espaço cênico, do espaço onde a história vai acontecer, por exemplo. E quando eu faço a formação dos professores para a contação de história, eu falo bastante da importância da formação de plateia também. É muito importante a gente formar plateia, né? Formar plateia para saber escutar uma história, para saber escutar um livro de literatura, né? Formar plateia é a educação para a escuta, para o respeito, né? Quando você forma a plateia para que naquele momento os alunos vão sentar e vão escutar e ficar em silêncio, alunos de 2 anos, de 3, 4, 5, 6, alunos da universidade que eu dou aula, quando você estipula um momento, um espaço cênico de escuta, você está ensinando o teu aluno, está formando o teu aluno para o respeito quando ele for assistir um filme no cinema e não ficar lá no celular, para quando ele for assistir um espetáculo de teatro, um show de música, formando plateia também para enriquecer o repertório artístico e a leitura de mundo de cada um. Mas eu acho que a questão do adereço atua também como pronto, começou. Esse é o nosso momento, esse é o momento mágico, é como o terceiro sinal no teatro. Deu pá, 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 apagou a luz, começou. Começou, a gente já se arrepia, né? Quem não teve chance de ir ao teatro tem que ir para sentir isso. Vai começar um espetáculo ao vivo em que tem uma figura viva, um ser humano, falando para você, olhando no teu olho naquele exato momento. É diferente do cinema, é diferente de uma série, é ao vivo. Essa troca ela é muito forte, muito importante, né? As histórias têm como base objetos mágicos, né? A varinha do mago, o chapéu, o livro mágico, os óculos, o próprio baú, enfim, nós temos o caldeirão, a vela, é o simbólico também, né? O simbólico que nós colocamos. Mas na sua fala tem algo que é muito importante e que é algo que eu pontuo muito e sou muito chato nos últimos tempos, que é a questão da escuta. A importância da narrativa, da contação de história dentro e fora da sala de aula para formar pessoas que consigam escutar, que tenham a capacidade do silêncio, né, de ouvir. Porque às vezes você vai contar histórias numa escola, ou até mesmo dentro da sala de aula, o professor está trabalhando, e todos querem dizer ao mesmo tempo a sua opinião. Ou todos todos já sabem a história, ou todos querem colocar o seu olhar. E antes mesmo, eles já sabem aquilo que eles nem ouviram, né? Esse exercício da escuta, ele é muito importante. Nós não estamos falando de uma criança ou de um jovem que está paralisado, não é isso. É a escuta, né? De ter atenção a uma mensagem, pensar sobre ela, sentir, imaginar e depois atuar, né? Dar o seu olhar. Esse é um caminho... É muito importante esse aprendizado, né, Carlos?
Porque eu e você, a gente é de outra geração, né? A gente vê as crianças, ou a gente vê os jovens de hoje em dia, eles nasceram já na era digital, eles são nativos digitais. Eles nasceram já com a internet, eles nasceram com computador, eles nasceram preparados para fazer várias tarefas ao mesmo tempo e não perder aprendizado. A gente traz conosco uma referência de tempo diferente da deles. Ainda assim, eu acho, ou talvez principalmente por isso, seja tão importante que a gente reforce a importância do tempo, a importância da escuta, a importância do respeito. Porque a gente vê os jovens, ou todo mundo vendo TV, vendo um filme belíssimo na TV com o WhatsApp do lado, falando no WhatsApp. Nem para assistir um filme não dá mais tempo, não dá mais tempo. Que dirá ler um livro de literatura. O tempo da leitura é outro, né? Completamente. Porque a leitura é tão importante, é o silêncio absoluto, é o silêncio, você fecha os olhos para o resto do mundo, e você entra numa narrativa de outra pessoa, e você viaja para outro país, você viaja para outra vida, e você, aí sim, adentrando nesse mundo, você se autoconhece, porque você vai ter leitura crítica em relação àquilo. A gente precisa de silêncio para ampliar o nosso repertório crítico e para crescer. E, portanto, a gente precisa ensinar isso para os nossos alunos, a aprender a escutar. A gente precisa de tempo. E é muito nítido quando quando vou contar histórias de uma escola, é muito nítido saber a escola que conta a história para a criança. Rapidamente você percebe a escola que está trabalhando a literatura, a narrativa e a escuta, e a escola que não está trabalhando isso. E falando isso, eu levanto uma questão que é, a partir do seu olhar, qual é a importância da... Eu vou falar a palavra equilíbrio, não sei se essa é a melhor palavra, o equilíbrio desse professor contador e desse contador que vem de fora. Então, eu tenho uma escola onde os meus professores, eles são contadores de história. Isso é maravilhoso. Mas qual a importância de também receber contadores? Ou criar circuitos de como é que se diz? Onde eu possa... De troca. Né? Qual a importância desse lugar? Eu acho que são papéis diferentes, né? O professor em sala de aula, ele não se formou ator, ou não se formou constantemente para ser um grande narrador. Ele dificilmente estudou as questões emocionais que envolvem uma curva de um personagem, né? As questões de gênero textual também de cada uma das histórias, de começo, meio e fim, de ápice da história. Então, dificilmente o professor estudou isso e se aperfeiçoou nisso, e não tem obrigação nenhuma de se aperfeiçoar nisso, porque quanto mais ele se impuser barreiras, quanto mais ele tiver limitações de autocrítica, menos ele vai contar a história. O professor tem que contar a história, ele tem que contar. Querendo melhorar, sim. Querendo melhorar a voz, querendo melhorar a gestual, querendo ampliar o seu repertório leitor para escolher histórias de qualidade e contar. O aluno vai amar. Ele pode ser muito diferente de um contador de histórias, um ator, um contador de histórias profissional que vai visitar a escola e vai trazer muito repertório artístico para essas crianças, muita transformação, muita sensibilidade. E tem que ir mesmo, porque os contadores profissionais têm a magia da arte já no corpo deles, no estudo deles, nos anos que ele faz aquilo. Ele tem um repertório riquíssimo, certamente, tem vivência de palco, ele tem vivência de sensibilidade artística, ele tem que estar na escola para fazer arte. Mas o professor tem que contar a história para sensibilizar os alunos, para ampliar a leitura de mundo dos alunos, para criar vínculos afetivos com os alunos. A gente está vendo, Carlos, na Base Nacional Comum Curricular de 2017, que está em vigor,
em algumas escolas já, mas a gente sabe que o que está latente, o que mais está visível, né, nessa escrita desse documento oficial mais recente do Ministério da Educação. A gente vê que o mais BNCC, visível... né? Na BNCC, né? Isso, a BNCC, Isso, a Base Nacional Comum Curricular. O mais visível ali é o estímulo às competências socioemocionais. O que são essas competências socioemocionais, né? É o aluno aprender a trabalhar colaborativamente, é o aluno aprender a ter resiliência, é o aluno aprender a trabalhar em equipe, é o aluno a trabalhar com a criatividade, com a arte, seja fazendo, seja assistindo, seja compartilhando com seus pares. Então, a gente sabe, a gente estuda o Morin, por exemplo, que fala do paradigma da complexidade, é uma visão educacional que engloba não só mais o racional só, mas o sentimento, as relações humanas, as relações com a natureza. Então, a gente sabe como é importante, e nos documentos e nos estudiosos mais modernos da educação, a gente sabe como é importante privilegiar a arte e a criatividade. Por isso, o professor não pode ter receio desse fazer artístico. Né? Quanto mais livre o professor, maior o afeto, o crescimento da criança também, né? E mais fluido e prazeroso fica o trabalho do professor, né? Não fica tão pesado, né? Essa descoberta de liberdade e utilizar a narrativa como uma ferramenta, ela faz com que os teus dias em sala de aula sejam prazerosos, porque você também está se autodescobrindo, né? Descobrindo o corpo, alimentando a imaginação, a voz, o olhar. A Maureen diz aqui, com a inspiração. O Luiz também escreveu algo bem interessante lá em cima, que passou aqui rápido. A questão das habilidades. Esse professor, ele precisa ter espaço para tendo esse autoconhecimento dele mesmo e tirando, muitas vezes, os seus próprios preconceitos, né? Para mim, a contação de história é uma metodologia em sala de aula. Né? É você ter uma metodologia em que você traz a arte para sensibilizar o aluno ao conhecimento. Você vai dar abertura para o aluno aprender melhor. Você vai ganhar em aprendizagem, em qualidade de aprendizagem. Então, eu acredito muito nisso. E eu acredito em dois autores da educação guiam muito o meu fazer docente, o meu trabalho em sala de aula. Um é o Saturnino de la Torre, que fala que criou um termo chamado sentir pensar, em que ele coloca lado a lado, para a melhoria do aprendizado desse aluno, o sentimento e o pensamento, ou seja, a razão e a emoção. Então, o conteúdo está ali, ele tem que ser aplicado, ele tem que ser construído, professor e aluno juntos, esse conteúdo racional, formal, instituído, delimitado, né? Mas o sentimento tem que estar ali. O aprendizado só acontece quando o sentimento e o pensamento caminham juntos. E isso guia o meu jeito de dar aula, inclusive. Ao mesmo tempo, outro autor, também, os dois são da Universidade de Barcelona, por coincidência. Outro autor, que é o Larosa Bondia, também catalão, ele fala sobre a experiência, que é só com a experiência que o aluno aprende. Quando você dá aula, uma aula informativa, ou quando você lê uma notícia de jornal, que é simplesmente a leitura de uma informação, você não vai aprender aquele conteúdo. Você vai ler e 2 dias depois você esquece. Quantas provas a gente já fez na vida que a gente esqueceu o conteúdo, né? Mas quando você propicia momentos de experiência em sala de aula, o que é a experiência? É aquilo que te arrepia, é aquilo que te toca. É você fazer uma experiência num laboratório de física. É você ir numa aula de campo lá ver a represa de Itaipu. É você fazer uma contação de história e sensibilizar o aluno. Com a experiência, aquilo nunca mais vai ser esquecido. Aquilo vai ser aprendido. Isso é vivido, né? Você vivencia.
nessa situação. E partindo desse ponto, não existe para o infantil. A contação de histórias, a narrativa, junto com a pedagogia, e disso que nós estamos falando, ele ultrapassa a educação infantil. Vai para o fundamental, vai para o ensino médio, não tem barreiras. Contação de histórias não é algo só para a criança. Abre. Não. Eu acredito na contação de histórias para qualquer idade. Eu sou professora de universidade atualmente e a contação de histórias é uma presença na minha aula para trazer qualquer abordagem de conteúdo. Né? Na minha aula de leitura e produção de texto, a gente estava lendo o Diário de Anne Frank. Claro que é difícil dramatizar essa história, mas você fazer uma contação de história, uma narração dramatizada, sensibilizada e com expressão, porque a leitura compartilhada é de uma riqueza incrível, quando os alunos também têm o texto em mãos, né? E quando todos soltam o texto e o professor pode ler com a entonação correta, com emoção, dando ganho àquela história, àquela narrativa. Isso é de um ganho incrível para os alunos. Os adultos precisam ser sensibilizados. Inclusive, a professora Marta Moraes, da Costa, traz a questão da leitura de textos dramáticos em sala de aula, né? A importância dessa leitura da dramaturgia, não só do texto da literatura, né? Mas dessa dramaturgia, desse texto teatral, onde ele está fragmentado nos personagens, para ajudar esse lugar de pertencer, né? De vivência. Porque dependendo da sua série, é muito difícil fazer uma leitura em voz alta, né? Aliás, ler em voz alta não é algo fácil, né? É algo que não é fácil. Nós temos um comentário aqui. A Maria Cláudia diz que a primeira experiência com a arte foi no curso de declamação de poesia na escola. Ela nunca mais esqueceu. Que é essa questão dos poemas. Como você vê nesse tempo que nós estamos vivendo o momento da leitura? Como que nós trabalhamos esse tempo da leitura, né? A importância de eu ter um tempo para a leitura e como os pais da família, os professores possam estar estimulando esse tempo de leitura, o tempo de fecha aqui o computador, vamos dar uma pausa aqui, como é que vamos trabalhar essa leitura? Como é que o adulto também pode fazer essa ponte, né, junto com o jovem, do tempo de ler? Você tem alguma sugestão? Porque às vezes a gente fica com a cabeça tão cheia, né? Esses dias, já passamos 90 dias dentro de casa, quem pode ficar. A importância desse tempo para a criança, para o adulto, para o jovem, para todos, né? Uhum. A leitura é muito importante, né? Agora, na pandemia, a gente, primeiro falando da contação de histórias, né? Muitos professores da educação infantil e do ensino fundamental, os anos iniciais, trabalham bastante com a contação de história agora, online, por vídeo. É um jeito de continuar esse vínculo com esse aluno, é um jeito de estimular os alunos a entrarem nas narrativas e também iniciarem algumas tarefas que precisam ser realizadas. É um jeito do professor dar afeto para esse aluno. Então, alunos meus trabalharam bastante a contação de histórias. Uma das atividades era que eles narrassem um livro de literatura e gravassem um vídeo. E algumas alunas até aproveitaram essa aprendizagem para fazer com os alunos, porque muitos já estão atuando, né, como professores auxiliares, como no curso de pedagogia. Agora, em relação à leitura, você formar um leitor é uma luta, né, Carlos? E você formar um leitor mais velho é mais difícil ainda. Mas, assim,
no momento em que a pessoa se abre ao aprendizado e se encanta com esse universo, ela repara que é o momento, talvez o momento mais importante do dia, porque quando você lê, você, como eu já disse aqui, você olha para si mesmo. Você esquece o telefone tocando, o WhatsApp com 1000 recados, o Facebook com outros 1000, e o chefe te chamando, e, enfim, quem pode ler no meio do dia tem o privilégio de entrar em contato consigo mesmo nesses pequenos momentos. Mas eu acho que, assim, se você se permitir, depois de viver o dia, antes de ter sono, se permitir meia hora, ou um poema, ou 2 parágrafos, se você se permitir, fazendo essa conquista diária, de ir conhecendo novos universos, novos autores, a tua vida vai se enriquecer demais. É um momento de você entrar em outros universos e você sofrer junto com o personagem, se deliciar junto com o personagem, conhecer novas culturas, enfim, vivenciar a arte ali na tua casa e você com você mesmo. A gente se esquece muito da gente, a gente se esquece de olhar para a gente, do que a gente lembra de comer comida, a gente lembra, às vezes, de fazer exercício, a gente lembra de olhar para os filhos, olhar para o parceiro, olhar para os outros, mas a gente pouco olha para si, né? O que a gente está precisando? E quando a gente lê, a gente está se presenteando. E é um Quando exercício, as pessoas né? entendem isso, elas começam a se presentear, elas começam a se permitir ter esses momentos durante o dia. É um exercício que começa com 10, 15 minutos, 30 minutos, escolha do que eu quero ler, do que eu não quero ler, ou não é essa leitura do momento, preciso achar outra leitura mais leve. A Marley diz, a leitura e a música estão sendo meu refúgio nessa pandemia. O Luiz Lucena diz, ler leva a gente para outros lugares. É um jeito bem seguro de sair de casa. Né? Atualmente. Atualmente. Esse lugar daquele que conta, porque você precisa, nós já falamos disso, né? Você precisa ler, precisa se nutrir. É difícil você levar o outro para um lugar que você ainda não foi, né? Principalmente com a literatura. Como é que você tem um olhar sobre a literatura hoje? Até mesmo dentro da infância é difícil você... há muitas discussões, isso é literatura, isso não é literatura. O que é literatura? Já que a gente está falando de leitura, né? Existe um certo e o errado na leitura? Ai, que pergunta difícil. Que pergunta difícil mesmo, meu Deus. Olha, é a mesma coisa que você tentar definir alguma coisa como obra de arte, né? É um quadro de um pintor muito famoso. Tem gente que acha lindo, tem gente que se comove com aquela obra, tem gente que não se comove. Para algumas pessoas aquilo pode ser arte, para outras pessoas pode não ser. Entende? Sim. É muito difícil. A mesma coisa é a literatura. É claro que a literatura de qualidade, ela vai acabar ganhando a questão de sobreviver ao longo do tempo. Porque aquilo que tem qualidade sobrevive, né? A gente vai saber lá na frente, né? Hã? A gente vai saber Nós lá na vamos frente. ficar sabendo lá na frente. Hoje em dia, não quero parecer careta e velha, mas tem muitas músicas que o povo ama hoje em dia, mas que do ano que vem ninguém mais vai ouvir. Sim. É a música do verão, né? A música do momento. Então, assim, quais músicas que ficam? Aquelas que são boas, aquelas que trazem um texto bom, que trazem melodias ricas, né? Qual livro que sobrevive? Aqueles que são bons, aqueles que fizeram a diferença, aqueles que você lê o Shakespeare hoje em dia, você está falando de hoje. Você está falando dos dias de hoje, né? Você lê Dostoiévski, você está falando dos dias de hoje. Os autores que falam sobre o ser humano, sobre a condição humana, né? Falam da atualidade, falam de qualquer um, seja hoje, seja... Né?
no século retrasado. Então, aquilo que é literatura boa, talvez a gente não consiga ver ainda os livros atuais que têm qualidade, porque ainda não temos a questão do tempo. Mas a gente, conforme a gente vai se tornando um leitor assíduo, a gente vai conquistando uma rigidez de olhar, a gente vai aprendendo, vai apurando, a decifrar vai o que apurando. tem qualidade, né? A gente consegue fazer isso. E aquilo que é bom para mim, talvez não seja para você, porque a literatura, assim como a arte, é algo muito subjetivo, é algo que toca cada um, né? Tem livros que eu amo e que outras pessoas que são grandes leitores não são comovidos por eles. Assim como uma peça de teatro, assim como uma contação de história, assim como uma obra do Van Gogh, né? Aquilo que me comove pode não comover o outro. Cada um tem que fazer o seu repertório, criar o seu olhar, definir se gosta de ler biografia, ou gosta de ler HQ, ou gosta de ler romance, ou suspense, ou livros de sagas como Harry Potter. Cada um vai formando eu não olhar, quero... gosto. Eu vou ter que lhe interromper um pouquinho, porque o nosso tempo está voando. Eu estou aqui desesperado, tá? Já estamos chegando, temos 9 minutos. A Albani está aí também, um grande abraço. Porque o assunto vai, né, Maíra? Nós vamos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Estou Perdendo Meu Corpo, que é esse livro que eu amo muito, gosto da escolha da cor da capa, gosto do texto, gosto da ilustração. A primeira vez que eu vi esse livro lá na editora Parabolé, eu levei um susto, falei, nossa, esse é um livro que tem que estar nas grandes feiras, as pessoas têm que conhecer. Então, eu queria aproveitar esse finalzinho para você falar um pouco sobre essa sua obra, texto, ilustração, inspiração, e já engatando, onde é que nós conseguimos lhe encontrar, onde é que as pessoas podem estar encontrando você, o seu trabalho, porque eu estou com medo do tempo agora. Tá. Né? Bom, eu vou falar desse livro, então. Olha, eu e o Carlos mostrando a capa. Ele se chama Estou Perdendo o Meu Corpo. É um livro que fala sobre a morte. É um livro que conta a história de um menino que começa a pensar, filosofar sobre a vida quando cai o dente dele. Então, ele começa a ver e se perguntar, para o pai. É uma história bonita de amor entre filho, pai e avô. E ele começa a se perguntar, hoje caiu meu dente, será que minhas pintas vão cair, minhas lágrimas vão cair? Será que eu vou perder tudo? Será que tudo se perde? Né? E aí o pai começa a responder e ele começa a pensar sobre o avô, que está velhinho, e enfim, tem esse final do avô. Já dando um super spoiler, desculpa. É um livro infantil, é um livro que foi escolhido para fazer parte das bibliotecas públicas do Brasil inteiro, e eu me sinto muito honrada, porque o livro é vivo quando é lido. Então, no programa PNLD Literário, ele foi escolhido em 2018 para compor a biblioteca de várias escolas. Junto com o livro foram orientações didáticas para uso e contação de história dessa história, com atividades para desdobramento. Então, é um livro muito caro para mim. O meu filho, o Matias, na época tinha 6 anos. E eu pedi para ele, eu queria que as ilustrações tivessem um traço de uma criança que estivesse em fase de alfabetização. Eu disse, filho, faça um avô. Eu quero criar eu quero ter ilustrações para essa história. E tem a história do pai, do filho e do avô. Faz o avô, que depois eu continuo a ilustração. E ele fez esse avô. Super lindo, e depois fez outro avô. Deixa eu ver se eu acho rapidinho, né? Porque o tempo voa. Ele fez esse outro avô. E a partir dessas 2 ilustrações, eu criei as outras ilustrações imitando o traço dessa criança de 6 anos que o meu filho representou. E aí essa história é linda, é doce, ao mesmo tempo que é profunda, e eu tenho muito amor por esse meu primeiro livro de literatura infantil. Espero que outros venham por aí. Tem muita gente falando aqui, mandando elogios para o Matias, falando que
A Maria Cláudia diz que o filho dela se emocionou quando leu o livro. Estão mandando super elogios aqui. A Maria Otília também diz, amo esse livro. A minha querida amiga Daniele Pamplona entrou agora. A Débora também entrou, que é Dizidora. Ixi, perdi a palavra. Ixi. Ai, Débora, me ajuda, escreve aí. Que não é quem recita poemas, é uma dizidora. Declamadora? Não é uma declamadora. Tem outra palavra que agora eu não estou conseguindo. Mas, enfim, seguimos. Um beijo enorme para todos que estiveram aqui com a gente, que acompanharam. Um beijo tem amigos, compadres, comadres. Enfim, muita gente que eu admiro. A Karen, que é professora. A Érica, minha aluna, já vi que está aí também. E muita gente que está aí. Eu não consigo ver todo mundo, mas um beijo enorme. A saudade aumenta com a pandemia. O Richard está mandando um abraço também, mas ainda tem um tempinho aqui que é para a gente poder saber aonde podemos lhe encontrar. Sim. Bom, eu posso deixar meu e-mail depois, pessoal, para você. Aí você coloca, de repente, quando você divulgar esse vídeo. Mas eu tô no Instagram, Arte Maíra Weber, com W. E eu acho que e-mail, Instagram já está ótimo. Está ótimo. Você está na faculdade trabalhando com o grupo de pedagogia e também, quando isso tudo passar, nós vamos estar com um projeto juntos. E você vai estar viajando pelo Brasil para quem lhe chamar, certo? Exatamente. Olha, eu sou professora da Universidade Positivo e eu ministro algumas matérias, a maioria delas voltada para a arte. Adoro fazer isso, mas também nunca vou deixar de ser atriz. Então, e também nunca quero deixar de escrever livros para criança. Eu sou uma pessoa inquieta, já deu para perceber. Eu gosto de estar em contato com gente, mas em contato com a arte sempre. E sim, vamos fazer projetos juntos. Temos um projeto de leitura e contação de história, né, Carlos? Sim. E tomara que dê certo para o ano que vem, mas temos muitos projetos aí para os palcos também. Espero que todos possamos ultrapassar esse período duro para todo mundo, duríssimo, mas que daqui a pouco vai melhorar. Eu tenho bastante otimismo de que vai passar. Olhe, muitos parabéns. Muitos beijos e abraços para você e para mim também. Beijo, Marisa Cristina. Que bom que você está aqui, minha colega de turma. Maíra, eu super agradeço. É uma honra poder estar com você. Uma honra compartilhar da sua história, compartilhar das suas conquistas. Fico sempre torcendo muito daqui. Um abraço para as crianças, para o Luiz. Desejo que venha muita arte, muita literatura, muitos projetos. Só gratidão por você estar aqui compartilhando com a gente o teu conhecimento. Lembrando que aqui é só uma partilha, todos esses assuntos eles têm uma camada extremamente profunda. Esse vídeo vai estar disponível aqui no Instagram e também vai estar disponível no YouTube. Eu vou colocar o link depois do vídeo Professores Contadores de Histórias, produzido, né, dentro do doutorado da Maíra. E divulgue, pode estar compartilhando, pode estar fazendo perguntas que nós vamos respondendo nos comentários depois. E eu penso que é isso. Estamos chegando. Você, Carlos, esteve comigo no meu projeto, participou do meu vídeo, Professores Contadores de Histórias. E para mim você é uma referência de um grande contador de histórias. Com muita humildade aqui eu falei sobre uma área que é tua, que você domina e que você leva para o Brasil inteiro, para tantas pessoas, tantas crianças e professores. Eu que agradeço a oportunidade. Saiba que você tem aqui uma grande admiradora, tanto que você estava lá no... Tá bom. Olha, um beijo. Beijo a todos. Últimas palavras com você. Um beijo. Obrigada pela presença.
Leiam para os seus filhos, leiam na cama, leiam no sofá, mostrem arte para eles, mostrem filmes bons para eles, contem histórias dos seus pais, dos seus avós, da sua comunidade, histórias de outros povos. Se você for professor, não tenha medo. Vai finalizar. Beijos, tchau, tchau.